Casos sem solução em busca de justiça. E 20 anos já se passaram, mas a família Terra ainda está esperando por justiça. O adolescente Lucas, de 14 anos, sonhava em ser pastor, mas foi morto enquanto frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus. Um pastor foi condenado, mas outros 2 ainda aguardam a decisão da justiça. A justiça que o pai de Lucas tanto lutou para conseguir, mas acabou morrendo antes que ela chegasse. É covarde matar uma criança. A voz de quem tanto lutou por justiça foi silenciada por uma crise hepática. Há 2 anos, o corpo de Carlos Terra foi enterrado ao lado do filho, Lucas. Ele, que dedicou a vida por justiça, não viveu o suficiente para vê-la. Caçula de 3 irmãos, Lucas Terra sonhava ser pastor. Em janeiro de 2001, chegou a Salvador com o pai para se despedir de parentes antes de embarcarem para a Itália, onde a mãe já esperava por eles. Na noite de 21 de março, Lucas fez uma última ligação para o pai antes de ser assassinado. Naquela noite, Lucas ligou deste orelhão. Segundo Lucas, estava acompanhado do pastor Galiza, que trouxe ele aqui para esse bairro, o Rio Vermelho, para a igreja fazer um propósito de oração. Já vou, meu pai. Fica com Deus. Ah, se eu pudesse voltar atrás dessa noite, antes dele sair, ele me abraçou e me beijou e disse: eu já vou, meu pai. Um beijo, fica com Deus. Como eu me arrependo de não ter segurado ele, não ter abraçado ele naquele momento. O crime chocou o país. A busca incessante dos pais por justiça foram relembrados no programa Linha Direta. Virou filme e livro. Páginas de um pai que fez da dor luta para o crime não cair no esquecimento. Lucas tinha 14 anos e era fiel fervoroso. Logo que chegou a Salvador, passou a frequentar a Igreja da Santa Cruz, onde fez amizade com outros jovens, começou a namorar e também conheceu Silvio Galiza, que era pastor auxiliar. Foi a primeira paixão dele, o primeiro amor, né? Ele nunca tinha namorado. E aí o pastor proibiu ele de namorar, que ele não podia namorar. A gente começou a perceber que ele se incomodava em ver Lucas caminhando com as meninas. Então, praticamente o Lucas vivia lá para ele. Galiza nomeia Lucas como assistente informal, segundo os amigos. E na noite do desaparecimento, saíram juntos da igreja na Santa Cruz. Já no Rio Vermelho, perto de outra igreja, Lucas liga para o pai e avisa que está com Silvio Galiza. Foi o último contato com a família. 2 dias depois do sumiço, o corpo foi encontrado carbonizado num matagal na Vasco da Gama. 3 meses depois do crime, a perícia confirmou que o adolescente foi queimado vivo. 7 meses após o assassinato do filho, Carlos Terra acampou no Ministério Público, na esperança de ver o responsável pela morte do filho preso. Esperamos, confio no Ministério Público, confio na Justiça, que alguma coisa vai acontecer, alguém vai ser preso. Junho de 2004, primeiro julgamento de Galiza, condenado a 23 anos e 5 meses. Novembro de 2005, novo júri. A pena foi reduzida para 18 anos. Mesmo preso, Silvio se diz inocente. Vamos conseguir provar sim a minha inocência, porque eu sou inocente nisso tudo. Em novembro de 2006, uma reviravolta no caso. 5 anos após o crime, Galiza, que cumpria pena em regime fechado, acusa os pastores Fernando Aparecido e Joel Miranda de envolvimento na morte do adolescente. Segundo ele, Lucas flagrou os pastores fazendo sexo depois de um culto e, por esse motivo, os 2 teriam matado o jovem. Recebi ameaça do próprio Fernando e do próprio Joel para que eu não pudesse botar isso a público e nem levar isso à tona, nem a Bíblia, nem a ninguém. Que eu sempre me ocultasse e deixasse como se tivesse sido a minha pessoa, mas só que eu não posso pagar por um crime que eu não cometi. Eu sempre acreditei que o Silvio não cometeu o crime sozinho, que ele teve ajuda de terceiros. E eu já desconfiava que poderia ser o Fernando e o Joel. Em 2008, o pastor Fernando Aparecido chegou a ser preso, mas em poucos meses passou a responder ao processo em liberdade. Na época, Joel era pastor na Igreja Universal no Rio Vermelho e Fernando era pastor no Templo da Pituba.
Hoje, ele é pastor em Minas Gerais e Joel também continua sendo pastor no Rio de Janeiro. A defesa dos pastores esgotou todos os recursos na justiça, o que segurou o andamento do processo. Mas em novembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os pastores vão a júri popular. Depois de 20 anos de espera, a data do novo julgamento agora depende do controle da pandemia. Quem esperou por 2 décadas sofre até que o novo julgamento seja marcado. Eu tenho um filho de 24 anos, hoje médico. Ele tinha 7 anos quando eu assumi esse processo. E essa família enlutada procura justiça até hoje. O primeiro dos criminosos, que é o Silvio Galiza, o comparsa, um dos coautor também do crime, ele foi condenado a 15 anos, ele não levou 6. Ou seja, o nosso Código Penal tem aquilo lá que está ali de um Código Penal, aquilo é uma enganação para a sociedade. Pena de 12 a 30 anos. Ninguém fica 12 nem 30 anos na cadeia, a menos que tenha cometido um genocídio, uma chacina, aí ele pode ficar 30 anos, pegar 150. Porque a lei favorece o criminoso. E, sobretudo, o criminoso com poder aquisitivo alto. Eu não tenho nada contra o senhor Fernando, não tenho nada contra o outro acusado, nem com o Galiza. Eu defendo a sociedade. E como defensor da sociedade, eu sinto vergonha do conjunto de leis que nós temos, leis penais que nós temos no nosso país. Silvio Galiza, o único dos 3 pastores que foi julgado, cumpriu 7 anos e está em liberdade condicional desde 2012. Nas redes sociais, ele se descreve como pastor evangélico e estudante de direito. A vida para Marion, mãe de Lucas, segue na luta por justiça, sem o companheiro de batalha. Os 20 anos sem o caçula é mais do que saudade, é dor de impunidade que machuca dia após dia. O Carlos adoeceu nesses anos, ele adoeceu muito, muito mesmo, tanto que veio a falecer. Os médicos na Itália, eles deram 6 meses de vida para ele. Disse, olha, é melhor vocês voltarem, a gente ia ficar lá, porque o seu Carlos tem 6 meses de vida, né? E exatamente o que aconteceu. Deus tem me mantido forte, eu me faço forte pelos meus filhos, pelos meus netos, e eu não vou desistir, porque o Lucas, ele foi morto numa instituição onde era para ele estar protegido, onde era para ele estar seguro. Só que o Lucas, ele não está mais aqui, ele não está mais aqui. Mas os criminosos que violentaram, que amarraram, que amordaçaram, que queimaram vivo, eles estão. Eu só vou acabar minha luta o dia que eu vê-los condenados e presos, que seja sacramentado a culpa deles. Porque eu não acredito que essa justiça aí não vai sentir vergonha de ver um crime que levou tantos anos, não vão olhar para as togas deles e não vão dizer, meu Deus, eu não vou fazer isso com essa família. Eu espero que o Fernando Silva, hoje o bispo Fernando Aparecido da Silva, hoje ele é o Fernando Silva, e o Joel Miranda, eles sentem no banco dos réus, que eles sejam condenados. Eu espero nisso de todo o meu coração. Como é que descansa, né, uma mãe sem ver a justiça? Já é difícil. Esquecer não esquece nunca, mas descansar sem ver a justiça. O advogado de defesa disse que os pastores Fernando Aparecido e Joel Miranda não moram mais em Salvador.